Bom dia, turminha! Hoje nossa aula será no livro de matemática. Vocês irão pegar o livro A Prova Brasil, a partir da página 22, irão acompanhar as explicações comigo com toda a atenção. Então, hoje nós iremos ver alguns probleminhas de situações de adição e subtração. O primeiro probleminha será este aqui. Vamos ver. Em um aquário há 8 peixes vermelhos e 6 peixes amarelos. Então, vamos ver aqui. Nós temos 8 peixes vermelhos e 6 peixes amarelos. Quantos peixes ao todo? Para saber, pela imagem você vai contar. E pelo probleminha você vai fazer uma adição de 8 mais 6. Colocando mais um peixe no aquário, quantos haverá no total? Então, se você colocar mais um peixinho aqui, ó, no aquário, você vai ter quantos? Se aqui você contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, com mais um, 15. E aí, na página 22, a gente vai responder as perguntas. Letra A. Quantos peixes vermelhos há no aquário e quantos amarelos? Então, já foi dito aqui que neste aquário há 8 peixes vermelhos e 6 peixes amarelos. Então, não é difícil responder a pergunta da letra A. Letra B. Que operação deve ser efetuada para resolver o problema? É uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão? Então, quando você colocou este peixinho aqui, você adicionou o peixinho. Se você tirar o peixinho, você subtraiu o peixinho, você tirou. Subtração é a ideia de tirar. Adição é a ideia de aumentar, colocar. Entendeu? Agora, se você vai subtrair, então você vai diminuir. Se você vai adicionar, você vai aumentar, certo? E aí você vai marcar X aqui na opção correta. Letra A. A operação que resulta no total de peixes do aquário é 8 mais 6, 8 menos 6, 8 vezes 6 ou 8 dividido por 6. Há ao todo quantos peixes no aquário? Então, você coloca aqui o total de peixes que há no aquário. Letra B. Colocando mais um peixe no aquário, a quantidade total de peixes vai aumentar ou diminuir? Então, quando você colocou o peixinho aqui, essa quantidade aumentou ou diminuiu? Para saber quantos peixes haverá no aquário, depois de colocar mais um, calculamos o resultado de 14 mais 1, 14 menos 1, 14 vezes 1 ou 14 dividido por 1. Então, você vai ver aqui a resposta correta e vai marcar X. Fácil saber quando se pergunta, né? Para saber quantos peixes haverá no aquário, depois de colocar mais 1, quando você observa aqui, ó, mais 1, você já vai saber mais ou menos a resposta aqui. Haverá no total quantos peixes no aquário? Escreve aqui o total de peixes que haverá no aquário. Agora vamos ver a atividade 2 da página 23. João tinha 12 bolinhas de gude e ganhou 7 bolinhas em um jogo. Então, vamos dizer que este aqui é o João, certo? E aqui ele tem 12 bolinhas de gude. João tem apenas 12 bolinhas de gudes. Ele tem 12 e ganhou 7. Com quantas bolinhas João ficou? Então, vamos lá. Aqui ele tem 12, se você contar direitinho, tem 12. E ele ganhou mais 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele ganhou mais 7 bolinhas de gude. Com quantas bolinhas João ficou?
Se aqui já tem 12, a gente continua contando. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, João ficou com 19 bolinhas de gudes. E aqui o probleminha ainda quer saber o seguinte. Paulo, vamos dizer que aqui é Paulo. Paulo tem 4 bolinhas de gudes a mais que João tem agora. Quantas bolinhas de gude Paulo tem? Então, vamos ver como que a gente vai fazer esse probleminha. Se Paulo tem 4 bolinhas de gudes a mais que João tem agora, então ele tem todas essas bolinhas que João tem, mais 4. Então, aqui nós contamos 19, 20, 21, 22, 23. Significa que Paulo tem 23 bolinhas. E aí vem as perguntas. João tinha quantas bolinhas de gude? Lá no início, quantas bolinhas ele tinha? Quantas bolinhas de gude ele ganhou? Tudo isso nós vimos. Paulo tem mais bolinhas de gudes que João? Quantas? Então, quantas bolinhas Paulo tem a mais do que João? Que operação deve ser feita para responder as perguntas da atividade? Então, essa é uma operação de adição, de subtração, multiplicação ou divisão. E aqui você vai calcular o resultado da adição para saber o total de bolinhas de gude de João após o jogo. E aqui nós temos aqui a adição 12 mais 7, que foi aquela adição que a gente fez no início, dá um resultado aqui. João ficou com tantas bolinhas de gude. Escreve o total aqui. Agora complete a adição para calcular a quantidade de bolinhas de gude de Paulo. E aqui você vai fazer outra adição para calcular as bolinhas de Paulo, certo? Então, as bolinhas de Paulo são todas as bolinhas de João mais 4. E aqui dá o resultado e coloca aqui o total. Aqui na atividade 3, nós temos mais um probleminha. Em um estacionamento havia 10 carros. 10 carros estacionados e chegaram outros 3. Você pode observar que aqui tem 10 carros, você pode contar. E aqui está chegando mais 3, que é a informação que o probleminha está nos oferecendo. Com quantos carros o estacionamento ficou? Então, você vai contar o total de carros para ver com quantos carros o estacionamento ficou no total. Depois, saíram 4 carros. Quantos carros ficaram no estacionamento? Então, se depois de tudo isso sair estes 4 carros aqui, ó, com quantos carros o estacionamento vai ficar? Quantos carros havia no estacionamento? Quantos carros chegaram e quantos saíram? Você acha que após a saída dos carros ficaram mais carros do que havia no início? Para responder as perguntas da atividade, podem-se fazer quais operações? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Então, aqui está perguntando, podem-se fazer quais operações? Então, aqui você pode fazer mais de uma operação para resolver este probleminha. Para saber com quantos carros o estacionamento ficou, depois da chegada dos outros 3 carros, podemos fazer a adição. Então, você vai fazer a adição aqui, quantos carros tinha no início e quantos carros chegaram e dá o total aqui. O estacionamento ficou com quantos carros após a chegada dos outros 3 carros? Coloca aqui o total. Letra B. Para saber quantos carros ficaram no estacionamento depois da saída de 4 deles, podemos fazer a subtração. Lembrando que a subtração é quando a gente diminui, quando a gente tira. Então, se saiu 4 carros, nós temos uma subtração. E você vai fazer a subtração. Quantos carros tinham? Quantos saíram e dá o resultado aqui. Ficaram tantos carros no estacionamento depois da saída de 4 deles. Escreve aqui o total. E na atividade 4 nós temos aqui mais um probleminha. A turma da escola se organizou em 2 equipes para jogar basquete. Uma foi chamada de amigos e a outra de colegas. Veja o resultado da partida na tabela ao lado. Então, aqui tem o resultado da partida, o nome das equipes e os pontos que cada equipe fez.
Então, a equipe dos amigos fizeram 36 pontos e a equipe dos colegas fez 32 pontos. Quantos pontos uma equipe marcou a mais que a outra? Então, quantos pontos a equipe dos amigos fez a mais do que a equipe dos colegas? Que esporte foi praticado pela turma? Então, lá no probleminha já fornece essa informação. Quais os nomes das equipes formadas? Lá no probleminha também fornece esta informação, o nome das equipes formadas. O que é preciso descobrir para responder a pergunta da atividade? É preciso descobrir o total de pontos de uma equipe, o total de pontos das duas equipes juntas, a quantidade de pontos que uma equipe marcou a mais que a outra. Então, marca X na resposta correta. Para responder a pergunta da atividade, pode-se fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. Quantos pontos cada equipe marcou? Então, você vai dizer aqui o nome da equipe e quantos pontos marcou, para dizer cada uma quantos pontos marcou. Qual equipe marcou mais pontos? Para saber quantos pontos uma equipe marcou a mais que a outra, podemos calcular uma subtração. Aqui você vai fazer uma subtração para saber quantos pontos uma equipe marcou mais que a outra. Aí aqui você vai colocar o nome da equipe que marcou quantos pontos a mais do que a outra equipe, colocando o nome das equipes e os pontos que foram marcados a mais. Qualquer dúvida, eu estou aqui até 11h30, disponível, certo? Podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade.